Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a recente Lei 14.457, agora de 2022. Embora o título dessa lei seja Emprega Mais Mulheres, nós sabemos que ela veio para beneficiar não apenas as empregadas, mas aos empregados que tenham também o objetivo de estreitar vínculos afetivos com seus filhos, enteados ou até mesmo crianças sob sua guarda judicial. A Lei 14.457, de 21 de setembro de 2022, é resultado da conversão da medida provisória 1116, que tem como finalidade específica o apoio à parentalidade. Se você é pai ou mãe, assim como eu, você sabe como é difícil voltar ao trabalho logo após a licença maternidade ou licença paternidade. É difícil deixar os pequenos longe dos nossos olhos e cuidados. E exatamente com o intuito de estreitar os laços afetivos, a parentalidade, que é exatamente a referência que a criança tem quando está em contato com o adulto, e fortalecer a sua condição psicológica, sociológica, é que essa lei foi criada. O intento principal dessa lei é o apoio à parentalidade, com a flexibilização do trabalho, com o reembolso creche, manutenção ou subvenção de instituições educacionais pelos serviços sociais autônomos, bem como incentivo à qualificação profissional das mulheres. Nós temos aqui novidade com essa lei, que é a criação de uma comissão interna de prevenção também de assédio sexual no ambiente de trabalho, o incentivo para que os empregados também possam gozar de um tempo maior com os filhos, enteados ou crianças sob sua guarda ou crianças com deficiência, por meio da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Nós temos também a criação desse selo Emprega Mais Mulheres, temos um incentivo ao microcrédito de mulheres e outras medidas. Nós veremos aqui alguns pontos mais importantes detalhadamente. Se esse assunto te interessa, eu peço que desde já você deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Chega de papo e vamos ao que interessa. A começar pelo reembolso creche. Essa lei trouxe a possibilidade do empregador reembolsar o empregado ou a empregada com aqueles valores destinados a creches de seus filhos. Cabe mencionar que ainda não há um valor específico para esse reembolso. Isso vai caber a um ato do governo federal que ainda não foi editado. Todavia, há a possibilidade desse reembolso agora. Mas esses valores serão devolvidos pelo empregador aos seus empregados que paguem creches, não terá caráter salarial, mas apenas indenizatório. Não incidindo aqui descontos de FGTS, INSS, bem como não vai incidir imposto de renda, nem nada disso. O caráter é única e exclusivamente para reembolsar o trabalhador daquele gasto que ele já despende por conta da matrícula de seus filhos em creches ou escolas infantis. Cabe mencionar que esse reembolso creche, esse apoio aqui, também a manutenção e subvenção de instituições educacionais dos serviços sociais autônomos é para a primeira infância, ou seja, entre 0 e 6 anos de idade dessas crianças, sendo elas filhas biológicas, adotadas ou crianças que estejam sob a guarda judicial. O apoio à parentalidade veio também de modo a flexibilizar as condições de trabalho. Aqui nós temos algumas opções vantajosas para o empregado, para a empregada, como teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, a flexibilização dos horários de entrada e saída. Nós temos também a escolha pela jornada especial 12/36. Nós temos também a possibilidade do regime de tempo parcial, bem como a compensação da jornada por meio do banco de horas e ainda antecipação de férias individuais. Cabe mencionar que essas possibilidades
partes devem estar previstas no contrato de trabalho, seja por acordo individual entre empregado e empregador, seja por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Acerca do teletrabalho, ou trabalho à distância, ou trabalho remoto, é necessário mencionar que aqui essa possibilidade vai existir até os 6 anos de idade das crianças. Agora, quando nós estivermos nos referindo a pessoas com deficiência, não haverá o limite de idade. O empregador que tiver na sua empresa vagas que possam ser desempenhadas de modo remoto ou por teletrabalho, eles irão priorizar essas vagas para as pessoas que tenham filhos com a idade de 0 a 6 anos ou filhos com deficiência. De modo que, se o empregado ou a empregada expressamente desejar trabalhar nessas condições, eles terão prioridade sobre os demais trabalhadores. As outras possibilidades de flexibilização do trabalho aqui seriam o regime de tempo parcial. Empregado ou empregada que tenham filhos até 2 anos podem optar por trabalhar no regime parcial, que de acordo com a CLT seria 30 horas semanais sem direito a horas suplementares ou 26 horas semanais com direito a 6 horas suplementares. Eu já deixei vídeo aqui sobre o regime de tempo parcial. Então, nesse caso, o trabalhador ou a trabalhadora poderão optar pelo regime de tempo parcial para que eles passem menos tempo na empresa, quando não for possível teletrabalho, para passar mais tempo com seus filhos. A outra opção seria a antecipação de férias individuais, ou seja, a empregada ou o empregado ainda não completaram um período aquisitivo. Eu já deixei um vídeo aqui falando sobre férias, é só acessar para você ter os detalhes. Então, a empregada ou o empregado solicitam essas férias individuais para poder passar mais tempo com os filhos, só que essas férias individuais, diferente das férias comuns, ela vai ser gozada antecipadamente. O empregador poderá conceder o gozo dessas férias de modo antecipado, mas o pagamento das férias poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo das férias. E o terço de férias poderá ser pago até o pagamento do 13º salário, diferente do que acontece com as férias normais, em que o trabalhador deve receber tanto o pagamento das férias quanto o abono de férias antes do gozo delas. Aqui não, aqui ele vai receber em pecúnia os valores apenas após o seu gozo. Nesse caso, tanto para o regime de tempo parcial como para a concessão das férias individuais, o empregado ou a empregada deve observar o prazo de 2 anos, a partir do nascimento do filho, ou da adoção, ou da concessão da guarda judicial. Ou seja, aqui há um limite de até 2 anos. As outras hipóteses de flexibilização são estendidas até os 6 anos de idade. São elas: a escolha pela jornada especial 12/36, bem como a flexibilidade de entrada e saída no trabalho. Nós sabemos que quando se tem filhos é difícil cumprir a jornada fixa ali para entrada e saída, principalmente quando você tem que deixar filho na creche, filho na escola, tem que buscar na escola, ou tem que buscar na creche, ou tem que passar no médico, fazer outra coisa. É complicado quando se tem filhos pequenos. Nesse caso aqui, pode haver uma flexibilidade desse horário, tanto para entrar como para sair, de modo a favorecer o empregado ou a empregada. Veja que eu estou dizendo aqui empregado e empregada, porque embora a lei traga como título emprega mais mulheres, essa lei favorece tanto as mulheres como os homens que desejam estreitar os vínculos afetivos, fortalecer essa parentalidade com aqueles que estão sob sua guarda, sob os seus cuidados. E nós temos também a possibilidade do banco de horas, a compensação da jornada. Então, eu vou deixar uma dica para você. Você que deseja engravidar, deseja adotar, já comece a fazer horas suplementares aí, a estocar no banco de horas, pois quando terminar a licença maternidade ou a licença paternidade, você poderá utilizar dessas horas para passar mais tempo com as crianças ali entre 0 e 6 anos de idade. Essa lei trouxe também a possibilidade de incentivar a qualificação profissional de mulheres que atuem em áreas estratégicas, com menor participação feminina. Elas terão direito a suspender o contrato de trabalho para qualificação profissional. Uma outra possibilidade aqui bem interessante é de
vantagens ao homem trabalhador que queira ajudar a sua esposa, a sua mulher, que vai voltar ao trabalho após o término da licença maternidade. Nesse caso, os homens também receberão um incentivo para suspender o contrato individual de trabalho de modo a se qualificar profissionalmente. O que acontece aqui? O homem que decide ajudar a sua esposa com os cuidados dos filhos, ele vai poder suspender o contrato, ele vai receber uma bolsa profissional que é financiada pelo FAT, não pelo empregador. Isso aqui é um ponto positivo para as empresas, posto que o empresário não precisará pagar a remuneração do empregado. Aqui caberá ao FAT financiar essa bolsa profissional pelo período de 3 a 5 meses, de modo que esse trabalhador vai poder se qualificar com cursos que tenham até 20 horas semanais, e esse curso não precisa, na verdade, não deve ser com aulas ao vivo, mas sim gravadas, de modo a facilitar que esse homem, que esse trabalhador tenha acesso a essas aulas em qualquer período, em qualquer momento, para não atrapalhar ali o seu cuidado, o seu vínculo afetivo com os filhos, enteados ou crianças sob sua guarda judicial. Então, o trabalhador também recebe uma bolsa profissional para poder cuidar dos filhos depois da licença maternidade. A Lei 14.457 alterou a nomenclatura da CIPA, que é a Convenção Interna de Prevenção de Acidentes, que agora passa a ser de assédio também. É uma comissão que vai cuidar, orientar, estabelecer diretrizes para que haja prevenção do assédio sexual no local de trabalho. Cabe mencionar que as CIPAs são obrigatórias para aquelas empresas que tenham mais de 20 empregados, conforme norma regulamentadora número 5, e aqui a CIPA vai receber denúncias, vai cuidar dessas denúncias de assédio sexual de modo a preservar o anonimato, bem como vai estabelecer ações que visem a capacitação, a orientação e a sensibilização dos empregados e empregadas em todos os níveis, de modo a coibir a prática desses assédios. E além dessa criação da CIPA, Convenção Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a lei trouxe também alteração na licença maternidade, licença paternidade, anteriormente previstas ali na lei da empresa cidadã. A licença maternidade, que antes era de 60 dias, pode ser elastecida até 120 dias, desde que a mulher possa trabalhar meio período. Então, ao invés de ficar 60 dias fora, ela vai ficar 120 dias fora os 120 dias já concedidos pela CLT, trabalhando em período parcial. Cabe mencionar que esses dias poderão ser parcelados, poderão ser divididos com o seu marido, com o seu esposo, caso ele também seja empregado da empresa cidadã. No capítulo 7, essa lei trouxe a previsão do selo Emprega Mais Mulheres, que vai ser destinado àquelas empresas que se utilizarem dessas práticas aqui, de facilitar, de incentivar e manter o emprego de mulheres, bem como de homens também, que têm um desejo de estreitar os vínculos afetivos com filhos biológicos, adotivos, crianças sob sua guarda judicial e também pessoas com deficiência. Esse selo vai garantir o elastecimento creditício dessas microempresas, bem como as empresas poderão utilizar desse selo para publicidade, para vender produtos, serviços, de modo a divulgar o seu nome, a sua marca e com isso atrair mais investimentos, mais clientes. Por fim, eu preciso dizer que o SINE, o Sistema Nacional de Emprego, implementará iniciativas de modo a melhorar a empregabilidade, principalmente de mulheres, chefes de família monoparental, mulheres que tenham filho, enteado ou criança sob sua guarda até os 5 anos de idade. Aqui nós vemos um defeito dessa lei, porque ao passo que lá nas outras medidas nós temos a proteção das crianças até 6 anos, aqui apenas até os 5, e também daquelas mulheres com deficiência ou que tenham filhos, enteados ou crianças sob sua guarda também com deficiência. Espero que esse vídeo em que nós falamos sobre essa lei tenha sido útil para você, e se foi, não saia daqui sem deixar o seu like. Por favor, compartilhe essas informações, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até lá!